Você acredita que para educar bem seus filhos é só seguir a sua intuição? Olá, eu sou Kelly Jimenez, mentora materna, mãe da Helena e da Lara, e hoje eu quero te mostrar que não dá apenas para confiar na sua intuição quando o assunto é educação infantil. Mas antes disso, se você não segue ainda o meu canal, clique aqui e se inscreva e já ative o sininho. Assim, toda vez que eu disponibilizar um novo conteúdo sobre autonomia e educação infantil, você será notificada e assim você não perde nada. Eu sei que a mensagem que é passada sobre maternidade sempre envolve amor incondicional e a tal da intuição materna. E isso nos dá a falsa ideia de que não precisamos de nada além do que amar nossos filhos e seguir a nossa intuição. Eu digo que essa ideia é falsa porque dessa forma a gente vai estar julgando todas as mães que têm dificuldade na educação dos filhos. A gente quer dizer então que essas mães que têm dificuldade não amam? E você, não tem dificuldade? Outro ponto a se olhar é falar sobre intuição. Eu não vou me aprofundar nesse tema aqui nesse vídeo, mas eu quero trazer algumas informações. Então, intuição é um campo muito sutil, com uma informação que vem do nada, quando o nosso campo mental está limpo. Ou seja, quando estamos com a mente muito perturbada de pensamentos, ou então estamos constantemente consumindo informações e vivendo um barulho, tanto barulho interno quanto externo, é muito desafiador perceber esse sentido. E convenhamos que nos anular do barulho interno e externo é bem desafiador nos dias de hoje. Com as redes sociais aí jogando na nossa cara mães perfeitas 24 horas por dia. E ainda os grupos de WhatsApp com mães dando sua opinião de como fazer o melhor lanche mais saudável para a escola e você se sentindo cada vez mais incapaz. Então, para educar um filho, precisamos muito mais do que intuição. É necessário conhecimento para discernir o que é bom para você e para o seu filho. Então, autoconhecimento e conhecimentos básicos sobre educação infantil são fundamentais. É claro que antigamente não existiam estudos e informações e os filhos eram criados do mesmo jeito. Mas não podemos ignorar uma grande mudança de contexto. Entre diversas mudanças que eu posso citar, eu vou falar da mais importante, que são as referências. E como eu já disse, há 20 anos não existiam redes sociais, não existia grupos de WhatsApp com mães perfeitas, não havia Netflix ou celular que tomasse tanto tempo da mãe. E também não existia relatório ou projetos de trabalho. Afinal, o maior projeto de uma mãe era educar um filho. E tudo isso direcionava a mãe para um só pensamento. A atenção dela, o tempo dela, a presença dela estava 100% voltada aos cuidados do lar e à educação dos filhos. Não temos esse contexto atualmente. E eu, de verdade, nem acho que voltar ao passado seria a melhor solução. Para mim, e dentro dos estudos que eu tenho, o melhor caminho é buscar informação. Hoje temos estudos sérios sobre psicologia, educação infantil, neurociência, sociologia, antropologia, que são construções milenares que podem ser usadas para facilitar e direcionar uma educação mais assertiva e mais saudável do ponto de vista emocional, não só da criança, como da própria mãe. E isso foi exatamente o que eu comecei a buscar já logo quando a minha primeira filha nasceu. Eu estava decidida que eu não ia replicar a educação que eu tive. Só que quando eu falo isso, é muito comum as pessoas perguntarem: que tipo de educação você teve, né? Como assim? Que tipo de educação você teve que foi tão ruim? Não foi a educação que foi ruim em si. Mas eu acredito que como qualquer pessoa minimamente questionadora, o que não é o meu caso, porque eu sou altamente questionadora, ela vai olhar para o passado e desejar fazer diferente e melhor, porque esse, de fato, é o caminho do desenvolvimento da humanidade, no modo geral. Então, eu decidi que eu queria fazer diferente. E aí vem outra questão. Diferente como? Exatamente o que eu queria mudar? E se eu sou uma pessoa tão boa hoje em dia, por que então que eu deveria acreditar que é necessário fazer algo diferente do que meus pais fizeram? Então, antes de continuar, deixa aqui nos comentários se você já fez esses questionamentos e se somente através da intuição você recebeu uma resposta.
Enfim, esses questionamentos me fizeram buscar informações. Quais as formas possíveis de educar? E quais os benefícios e danos que eu teria com cada tipo determinado de educação? Pode não parecer, mas se você for buscar informações sobre educação, você vai encontrar diversas linhas e você terá que decidir qual que exatamente você vai seguir. Foi quando eu descobri que a educação estava muito mais ligada a mim do que as minhas próprias filhas em si. Era preciso me fazer perguntas, definir alguns pontos e somente depois aplicar a educação nelas. E é exatamente assim que hoje em dia eu trabalho com as minhas alunas. Elas precisam sim buscar respostas nelas sobre a educação dos filhos, mas não por intuição, mas sim com informações claras e objetivos bem definidos para atingir o objetivo que vai acontecer a médio e longo prazo. Afinal, uma educação respeitosa, ela nunca apresentará resultados imediatos, como, por exemplo, se eu ameaçasse ou punisse os meus filhos. E esse resultado não aconteceu só comigo, mas uma aluna minha, como a maioria das mães que me procuram, sonhava em ser mãe. Planejou perfeitamente sua gestação, o quartinho do bebê, organizou o trabalho para poder tirar a tal da licença maternidade com calma e tranquilidade e voltar ainda apenas só meio período até que a criança completasse 2 anos. A mãe da planilha. Eu já vivi isso e eu já contei isso no outro vídeo. Mas o planejamento, ele é perfeito até que a pessoa se torne mãe. E ela descobriu isso da mesma forma que eu descobri. Ela começou a olhar todo o contexto e ver que não estava sendo feliz e isso impactava diretamente no relacionamento dela com a filha. É muito difícil assumir isso. Afinal, a gente foi ensinada que mãe é padecer no paraíso e que reclamar da maternidade é a mesma coisa dizer que não ama o filho. E realmente não tem como separar a maternidade do filho. Não tem como amar o filho e não amar a maternidade, porque uma coisa está incluída na outra. Mas uma das coisas que essa aluna se queixava era das noites de sono que não tinha qualidade desde que a criança nasceu. Então já fazia 2 anos que ela não dormia com qualidade. Eram vários viés. Então, primeiro, ela começou com a tal da cama compartilhada. E só nisso ela já tinha dificuldade de dormir, porque tinha medo de acabar machucando a criança, né? E depois, conforme a criança foi crescendo, ela também não conseguia dormir direito, porque o espaço já não comportava tanta gente, que era ela, o marido e a criança. E aí ela viu também que a informação da cama compartilhada não era segura e ainda deixava a criança dependente dos pais. Então ela decidiu que ela ia levar a criança para o quarto dela, né, para dormir no quarto da criança. Mas ela tinha dificuldade de fazer a criança dormir sozinha. Então ela começou a ficar no quarto até que a menina pegasse no sono. Mas nisso também começou, né, por não ter uma rotina clara de sono, ela também começou a fazer isso de uma forma muito cansada. Então quando ela colocava a menina para dormir, ela acabava dormindo no quarto da criança. Isso começou a impactar também o casamento dela. Aí então, ela decidiu ficar com a criança até que a criança pegasse no sono e então ir para o quarto dela. Mas aí falaram para ela que era perigoso porque a criança poderia acordar de madrugada, se assustar e acabar se desesperando e se machucando. Então, as opiniões, as informações, tudo que ia chegando para ela ia atrapalhando tudo que ela estava planejando por filho. E mais uma vez ela cedeu e voltou a dormir no quarto com a filha. Quando ela me procurou, o objetivo já nem era mais resolver o sono, porque, tipo, ela já acreditou que, enfim, era isso mesmo, ela ia ter que dormir com a criança até que a criança decidisse, né, amadurecesse e desejasse que ela não ficasse mais no quarto. Na verdade, ela me procurou por problemas na educação. Ela percebia uma grande dependência e dificuldade de se relacionar com a criança, né, com a filha. E na conversa, a gente identificou, inclusive, que ela estava tendo problemas no casamento por conta disso. E como eu sempre falo, é preciso diagnosticar o problema real e ir resolvendo aos poucos. Porque, afinal, educação infantil é um processo a longo prazo. E foi o que fizemos. Então, a gente identificou esse problema em relação ao sono, que tornava ela muito mais irritadiça. Ela deixava de fazer as coisas que eram importantes para ela, né, a mãe, porque ela estava sempre muito cansada.
e porque a criança também era muito dependente dela. E essa irritação, né, que teoricamente era porque ela estava ali dando muita atenção para a criança, também atrapalhava o relacionamento dela com a filha. Porque ela acabava perdendo a paciência em momentos rotineiros, como banho, alimentação, sono. E tudo isso estava tornando a maternidade dela simplesmente insustentável. Então, o caminho inicial, né, da nosso atendimento foi passar informações para essa mãe sobre o básico, sobre o desenvolvimento infantil, sobre sono, sobre relacionamento, rotina e até mesmo sobre autoconhecimento. Não existe uma fórmula mágica para educar o seu filho. É preciso encontrar o seu maternar. E foi exatamente o que essa mãe fez. Ela descobriu que estava minando a energia dela e a disposição para a maternidade e outras áreas também, porque ela estava quase desistindo de trabalhar. Afinal, quando ela não estava com a filha dela, ela estava acabada emocionalmente e fisicamente, né? E aí, quando a criança estava na escola, ela tentava fazer algo por ela. Mas como ela também não tinha autoconhecimento, ela não sabia exatamente o que reenergizava ela. Enfim, estava tudo indo por água abaixo. Com um pouco de conhecimento, ela definiu novas regras e formas de abordar o sono com a criança. Ela conseguiu melhorar absurdamente o dia a dia dela e o relacionamento dela com a filha. Então, tudo isso eu passei para mostrar o quanto é importante a gente se dedicar aos conhecimentos básicos e não ficar só ouvindo informações ou opiniões de várias pessoas pra gente, né, e acreditando que a nossa intuição vai aflorar em um determinado momento para que a gente consiga educar os nossos filhos. A gente precisa de informação. E sempre quando eu toco nesse assunto, né, de buscar informação, já logo as mães rebatem com duas objeções que eu consigo destruir aqui logo de cara. Então a primeira e mais famosa é: eu não tenho tempo para estudar. E essa objeção é muito fácil de destruir, porque você não precisa ser mestre em educação infantil ou se formar em pedagogia e psicologia para educar o seu filho. Quando eu falo que tem que ter informação, eu tô falando de buscar conhecimentos mínimos que já irão não só ajudar você a lidar com a situação, como também te trazer mais paz interior. Então, por exemplo, se a mãe diz: sou uma péssima mãe porque eu não sei educar meu filho, ele chora por tudo, e daí essa mãe me diz que a criança tem 2 anos. Eu posso já logo falar: relaxa. Tem sim ações que a gente pode tomar para minimizar essa fase. Porém, as explosões emocionais são características dessa idade. Inclusive, dependendo como você vai abordar essa fase, ela pode ser uma fase bem leve, ou então ela pode ser estendida para além do processo natural. E a segunda frase que muito falam é: minha mãe não estudou para ser mãe e eu sou uma boa pessoa. E eu nem vou entrar no mérito de definir o que é uma boa pessoa e também quais são as consequências emocionais e crenças que você carrega da sua infância. Mas de qualquer forma, o contexto no qual estamos inseridos atualmente faz muita diferença na educação do seu filho. Então, antigamente, o que pai e mãe dizia era lei. Afinal, a gente não tinha referências. Então, de nada, né? Não tínhamos contato tão globalizado com tantas pessoas como a gente tem hoje em dia. A gente era dividido meio que em bairros, né? Então, naquele bairro todo mundo era mais ou menos igual, tinha mais ou menos o mesmo tipo de condição financeira, mais ou menos os mesmos valores, as mesmas condições familiares. Então, todos estudavam na mesma escola daquele bairro. E, portanto, as ideias sobre educar eram mais ou menos parecidas. Então, não tínhamos referências, né? Não tínhamos o que questionar. Não é a realidade atual. Hoje, em poucos minutos, de carro, eu levo a minha filha para um bairro, né? Para uma escola num bairro bem afastado de casa. Ou a criança passa a ter contato com diversas crianças de várias famílias e contextos diferentes quando a gente leva para parques e projetos de recreação. Sem contar o acesso prematuro a telas, redes sociais, vídeos no YouTube. Então não dá simplesmente para replicar a educação que você recebeu, porque o resultado com o seu filho vai ser diferente. Então eu vou contar aqui uma história, é fictícia, tá, gente? Mas só para situar a importância de ter informações reais. É uma história fictícia e até um pouco irônica, mas essa história ela pode ser muito bem minha ou sua. Então eu vou colocar aqui a Maria, tá? A Maria é uma mulher que ela sonhava em ser mãe. E ela criou todo um conto de fadas sobre ter um filho completamente feliz. Tratando aquela criança com muito amor e completamente diferente da forma como ela foi criada.
sem punições, ameaças, né, sem autoritarismo. Então nasceu o lindo Enzo, um menininho risonho de personalidade forte. E se você já assistiu o meu vídeo sobre autonomia não é o mesmo que fazer sozinho, você vai entender o que eu estou falando. Agora, se você ainda não assistiu, corre lá que você vai ver que Enzo não tem personalidade formada ainda. Então, termina esse vídeo aqui, corre lá para você entender. Enfim, o Enzo, muito lindo, de personalidade forte, começou a ter vontades que o colocavam às vezes até em risco ou simplesmente tumultuavam demais a rotina dessa mãe, que era tão gentil e carinhosa. Porém, Maria também viu um post no Instagram que dizia que não podemos falar não para os nossos filhos. Mas ela estava tão corrida, o Enzo chorando e aprontando e subindo, né, escada, que ela não conseguiu ler a legenda. Mas ela sentiu que fazia sentido. Afinal, aquele pequenino tão inocente não merece ouvir não. Ele apenas está se expressando e ela não pode atrapalhar o desenvolvimento natural dele. Porque ela também leu no outro post que a criança ela nasce boa, a sociedade é que a corrompe. Então Maria começou a atender todos os desejos do Enzo, permitindo ele fazer tudo o que ele quer. Afinal, ele é um bebê e está apenas se expressando. Mas ela não calculou que com o crescimento do Enzo, as coisas ficariam tão difíceis. Afinal, esses desenhos e vídeos que ele amava assistir e que desde muito novinho, porque, ele sempre foi inteligentíssimo, né? Mexia muito bem no celular e no tablet desde muito pequeno. Então, não estavam ensinando... E ela percebeu que os desenhos não estavam ensinando muitas coisas boas. Esses dias, ela até viu a Peppa desrespeitando o pai dela. E ele riu. Mas também, afinal, a Peppa é muito inteligente, né? E o pai dela é um bobão. Mas agora, ela tá tentando colocar o Enzo pra dormir um pouco mais cedo, porque, enfim, ele é muito noturno, né? E ela não consegue. À noite ele gosta de ficar acordado, né? Afinal, a tal da personalidade forte. E ela também chega do trabalho, acaba muito cansada, acaba aproveitando esse tempo pra ficar com ele. E ela não consegue colocar ele pra dormir antes da meia-noite. O menino é elétrico. Ela já até pensou, né? Já tinha pensado, já faz tempo, em levar ele para um neuro, porque ele deve ter esse tal de TDAH aí que todo mundo fala hoje em dia. Só que o Enzo agora está com 7 anos, não desgruda do celular, come só o que gosta, não se interessa pela escola, que inclusive a Maria é diversas vezes chamada pelo mau comportamento do Enzo. Mas ela acredita fielmente que são as professoras que não estão sabendo lidar com ele. Vai ver que elas estão falando muito não pra ele e que não permite ele se expressar. Mas enfim, tem uma coisa que está preocupando Maria. O Enzo passa muito tempo sentado assistindo TV e acaba não brincando. Ela tá vendo, inclusive, que ele tá ficando bem gordinho. E aí, ela tá morrendo de medo que ele sofra bullying na escola. Mas enfim, não tem outro jeito. Ele não come nada saudável e não tem como forçar, né? Então, assim, afinal, cada um tem um paladar. Ela come mesmo também tão pouco brócolis, como que ela vai obrigar o filho dela a comer diferente? Com tantos desafios com Enzo, ela acabou cedendo e resolveu buscar ajuda profissional. E decidiu que esse tal de TDAH e o TOD tá acabando com o sonho dela da maternidade perfeita. Inclusive, ela nem teve outro filho, porque Deus me livre, imagina, ela não aguentaria 2 Enzo. Mas ela tem fé que agora, com tal remedinho que a médica vai passar para acalmar o Enzo, ela vai retomar o projeto Maternidade Perfeita, que ficou um pouco abalada pela condição que o Enzo nasceu. Enfim, eu comecei contando essa história fictícia, falando que ela pode ser minha ou sua, porque de fato ela poderia ser minha história se eu não tivesse ido buscar informação. Eu pensava igual a Maria. Quando eu estava grávida, né, já logo nos primeiros anos da minha filha, e que graças a Deus foi bem nos primeiros anos mesmo, né, nos anos bem iniciais, eu percebi que o caminho que eu estava tomando não ia ser bom nem para mim, né, como mãe, mas principalmente para ela. Então eu fui buscar informações sobre desenvolvimento infantil. E uma das primeiras informações que eu tive foi sobre os perigos da tela. E não só do ponto de vista de atraso motor, que isso fica muito claro, mas também cognitivo, hiperestimulação cerebral, dessensibilização das emoções, alienação da realidade, além de ansiedade e a perda total do controle que eu teria com o tempo, né, do que ela está acessando.
Então, o primeiro passo foi cortar o desenho diário. Através da informação que eu tive, eu tomei uma atitude e eu cortei o desenho diário. E muitas vezes ela nem estava assistindo e eu deixava a televisão ligada só porque, enfim, eu achava que ela gostava da musiquinha. E essa informação sobre não falar não, eu também foi algo que eu busquei mais informações. Porque lá atrás eu tinha decidido que eu queria que a minha filha fosse mais autônoma. E eu comecei a perceber que eu não podia falar não, mas que ela estava se colocando em risco e que eu não tinha tanto tempo para educar ela, porque afinal, né, eu trabalhava demais, desde manhã até de noite, eu já contei essa história, eu trabalhava o dia inteiro, então eu não tinha muito tempo de ficar explicando para ela tudo. E tinha hora que o não era bem-vindo. Então eu falei, cara, eu preciso entender melhor do que esse negócio do não. E aí também eu fui buscar uma informação mais aprofundada sobre isso. E eu entendi que, na verdade, o nosso cérebro, no modo geral, quando ouve o não seguido de uma informação, primeiro ele pensa na informação no positivo. Então, assim, por exemplo, se eu falar pra vocês, não pense no elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que você primeiro pensou no elefante cor-de-rosa. Porém, como um adulto, né, com um desenvolvimento cerebral e cognitivo já completo, você primeiro pensou no elefante cor-de-rosa, mas logo você conseguiu trocar a cor do elefante para azul, verde, ou enfim, nem pensou mais no elefante. Mas o mesmo não acontece com o seu filho. Então, quando você diz pro seu filho, não mexa aí, primeiro ele absorve a informação no positivo, ou seja, mexa aí. Depois, ele teria que ter flexibilidade cognitiva, que nós adultos já conquistamos, para alterar a ação dele. Então, ele vai mexer, aí ele tem uma flexibilidade, não mexe. Mas, infelizmente, isso não acontece dessa forma. Então, ou ele continua mexendo, e aí você vai considerar que ele é uma criança desobediente, e aí também, como você não tem ferramentas educativas, né, que vai para saber como que você vai lidar com aquela situação, você vai começar a ir para ameaça e punição da criança. Ou então, a criança vai começar a chorar, porque ele até entendeu que não deve mexer, mas ele não tem a menor ideia do que fazer com essa informação. Esses dois exemplos que eu trouxe, né, um sobre tela e outro sobre falar não, é mostrar que as dicas de Instagram, amor incondicional e intuição somente não irão te ajudar efetivamente a educar seu filho. Elas poderão te despertar para algo. Então, por exemplo, né, eu falo, nossa, eu li lá o post sobre falar não. E aí eu percebo que eu falo muito não para o meu filho. E ver esse post despertou meu olhar sobre essa atitude. Outra coisa, né? Então, a Joana desfraldou a filha dela com 1 ano e meio e o meu filho já está com 2 anos e eu acho também que tem que desfraldar. E baseado nas informações que tive, mais a intuição e percepção sobre o meu filho, eu acho que ele ainda não está pronto. Então, tudo bem a Maria ter desfraldado com 1 ano e meio, a Joana ter desfraldado com 1 ano e meio, mas o meu filho ainda não está pronto. E isso é o que a minha intuição e conhecimento e percepção sobre o meu filho me dizem. Um outro exemplo me falaram que a criança dormir sozinha, para que ela durma sozinha, é necessário deixar ela chorando no berço. Mas o meu amor incondicional por essa criança não me permite fazer isso. E aí, então, eu vou buscar uma outra informação, vou me aprofundar mais sobre isso, porque eu não quero deixar meu filho chorando no berço. Então, quando a gente tem esses despertares, então quando essas informações são para despertar a gente para algo mais profundo, e isso, a gente busca informação, né? Então aí eu vou me aprofundar um pouco mais. Então eu segui minha intuição de que não tava na hora de desfraldar. Eu segui meu amor incondicional, que não queria deixar meu filho chorando ali no berço. Eu segui a opinião alheia, né, sobre o post do dizer não. Mas isso foi apenas um despertar. Não é somente com essa informação eu vou basear a educação do meu filho. Então, o amor, a intuição, eles sempre estarão envolvidos no maternar. Essa é a grande beleza da maternidade. Inclusive, é o que difere ela de qualquer outro tipo de relacionamento que a gente tenha. Mas, simplesmente, a gente não pode apostar todas as nossas fichas somente nisso. É preciso, sim, informações básicas que possam nos ajudar e nortear o nosso conhecimento para educar os nossos filhos de uma forma saudável e assertiva. Então, se esse conteúdo já fez sentido para você até agora, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, que eu vou passar um pequeno passo para você começar a buscar informação e se aprofundar um pouco mais para educar o seu filho.
Então, primeiro, que você não precisa estudar como eu, né? Que trabalho diretamente com mães. Você não precisa saber todas as fases do desenvolvimento infantil, porque vai atender diversas mães com crianças em diversas fases, né? Com contextos diferentes. Você vai estudar a fase exata que o seu filho está. E eu sempre gosto de quebrar isso por etapas. Então, é do 0 aos 3 meses, dos 3 aos 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12. E aí depois você vai por ano. Então, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que esperar, mas não só do ponto de vista motor, do tipo, ele se veste sozinho, ele anda, ele come, né, sozinho, mas também do ponto de vista socioemocional. O que esperar das birras? O que são birras? Eu devo forçar meu filho a compartilhar? Ainda não é hora? O que é essa tal da angústia da separação? Esses conhecimentos, eles vão te ajudar muito a educar seu filho. E além disso, é importantíssimo praticar presença, que nada mais é do que estar com seu filho de corpo, mente e alma. Passar momentos com ele totalmente desligado do mundo, das referências, do que o povo fala, das opiniões alheias, sem rótulos, simplesmente sendo a mãe que ele precisa naquele momento. E nessa hora, sim, a sua intuição falará com você. E você vai ter mais direcionamento para educar, com sabedoria e, lógico, muito amor. Nossa, eu adoro falar sobre esse assunto e já vai até me dando uma saudadinha das minhas filhas que estão ali dormindo no quarto do lado. Mas eu falo muito o quanto eu amo falar sobre maternidade, porque reforça, inclusive, em mim, a mãe que muitas vezes eu deixo de ser pela correria do dia a dia, por ligar o piloto automático. Então, assim, antes de eu sair correndo pra lá, pra ir dar uma olhadinha nelas, inclusive, se vocês não fazem isso, façam. Quando seus filhos estiverem dormindo, vai lá no quarto, dá uma olhadinha, passa um tempinho só admirando a perfeição, a beleza que são os nossos filhos. Isso vai te carregar energeticamente, vai te trazer força para o dia seguinte enfrentar novos desafios, porque a maternidade, ela traz esses desafios que são naturais e característicos, mas isso não precisa ser sofrimento, são desafios que a gente, com informação, conhecimento, intuição e muito amor, a gente vai conseguir lidar. Então me diga aqui nos comentários o que você acha que está faltando para você se reconectar com o seu filho sem interferências. E isso, dependendo do que vocês trouxerem aqui para mim, eu vou ter muito prazer em poder trazer informações mais direcionadas, com conteúdos mais assertivos, para que vocês de fato transformem a maternidade de vocês e eduquem seus filhos de uma forma muito mais autônoma e saudável do ponto de vista emocional. Um beijo e até o próximo vídeo.